É verdade que o valor da pensão por morte caiu pela metade? Infelizmente, a reforma da Previdência foi muito danosa para a concessão dos benefícios de pensão por morte e, consequentemente, do valor desse benefício. Mas fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma forma em que você pode receber 100% dos valores. Olá, meu nome é Marlon Ferreira, sou advogado especializado em Direito Previdenciário, sócio do escritório Cirilo & Costa, e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o valor da pensão por morte. A pensão por morte é um benefício previdenciário que é concedido aos dependentes dos segurados do INSS que venham a falecer e que deixam esse benefício, portanto, para que a família não fique desamparada. Vamos pensar, por exemplo, no caso do senhor João, um exemplo fictício, que trabalhava e tinha 2 filhos. Mas o senhor João, por um acaso ali da vida, infelizmente ele veio a falecer. Esses 2 filhos dele provavelmente ficariam desamparados porque a fonte de sustento deles de fato era o salário do senhor João. Mas o senhor João era assegurado do INSS, pagava a previdência todos os meses e, portanto, em decorrência do seu óbito, seus filhos tiveram direito ao recebimento dessa pensão por morte. Contudo, no ano de 2019, nós tivemos uma importante alteração legislativa em todo o âmbito previdenciário e que impactou especialmente a pensão por morte. E mais especialmente ainda, a forma de cálculo do valor da pensão por morte. Antes, se uma pessoa era aposentada e ela vinha a falecer, os seus dependentes recebiam o valor da sua aposentadoria, então somente repassava-se aquele valor aos dependentes. Após a reforma da Previdência, o benefício de fato vai ser 50% do valor daquela aposentadoria, por exemplo, que a pessoa recebia, acrescido de 10% a cada dependente que o segurado tinha. Como assim, Marlon? Parece um pouco confuso e de fato é, mas vamos tentar dar um exemplo para esclarecer essa situação. Então vamos pegar o exemplo do senhor João novamente. Digamos que o senhor João já era aposentado e recebeu uma aposentadoria de R$3.000. Se ele morresse antes da reforma da Previdência, o valor do benefício de pensão por morte para os seus dependentes seria de R$3.000. Porém, com a entrada do vigor da reforma da Previdência, digamos que ele faleceu depois da reforma da Previdência, o valor desse benefício seria de 50%, mas como ele tinha 2 dependentes, nesse 50% vai ter um acréscimo de 10% para cada dependente, totalizando, portanto, 70% do valor que ele recebia, que nesse caso vai ser de R$2.100. Então veja que há um decréscimo substancial no valor do benefício que os dependentes teriam direito, se o óbito ocorreu antes ou depois da reforma da Previdência. É importante dizer que esse acréscimo de 10% por dependente, ele fica limitado aos 100%. Ou seja, se um segurado do INSS tem 6 filhos e ele falece e tem um aumento de 10% por filho, os filhos eles não receberão 110% do valor, mas sim 100%. Ou seja, o máximo que é possível receber é o valor de aposentadoria que a pessoa já recebia antes do óbito. E é importante dizer também que os filhos, via de regra, recebem esse benefício até os 21 anos de idade. Então vamos pegar um outro exemplo para esclarecer essa situação. Pense no senhor João novamente, aposentado. Agora, ao invés de 2 filhos, vamos pensar num cenário em que ele tem uma esposa e somente um filho. O senhor João vem a falecer depois da reforma da Previdência e deixa um valor de benefício de R$2.100, 70% dos R$3.000. Quando seu filho fizer 21 anos, o valor do benefício ele não será mais de R$2.100. Por quê? Ele vai perder o direito ao benefício e esse benefício de pensão por morte não será mais de 70%, mas sim de 60%, porque agora só ficou um dependente. Portanto, perde-se 10% ali do valor do benefício, porque não é possível reverter aqueles 10% para o outro dependente que continua recebendo a pensão. Mas lembra que lá no começo do vídeo eu falei que existem possibilidades da pessoa receber 100% do valor do benefício, assim como era antes da reforma? Agora eu quero citar alguns exemplos para que você, que já recebe pensão ou que você somente tem interesse nesse assunto, saiba como é possível fazer esse requerimento e como é possível receber 100% do valor do benefício. A primeira forma de receber 100% do valor do benefício é se o óbito aconteceu antes de 13 de novembro de 2019. Não é incomum o óbito ter acontecido antes dessa data, mas o requerimento administrativo só ter acontecido depois. Por exemplo, a pessoa faleceu em outubro de 2019, mas o requerimento só aconteceu em 2020 ou 2021. Pode ser que nesses casos o INSS conceda o valor do benefício
com as regras da reforma da Previdência. Mas é um equívoco, porque o INSS precisa aplicar a legislação vigente à data do óbito, e não à data em que houve o requerimento administrativo. Então essa é a primeira forma de analisar se o valor do teu benefício está correto, se você é pensionista. Verificar a data do óbito e quando foi feito o requerimento administrativo, porque pode ser que o INSS tenha errado no cálculo. A segunda forma de receber 100% do valor do benefício é se houver algum dependente que seja inválido ou que tenha alguma deficiência. A legislação prevê isso expressamente. Havendo um dependente que seja inválido, ou seja, que receba uma aposentadoria por invalidez, ou que tenha alguma deficiência, o valor do benefício será de 100%. E isso é muito importante, pois às vezes o requerimento administrativo é feito, a pessoa pede a pensão por morte, mas ela não avisa ao INSS que existe algum dependente na condição de pessoa com deficiência ou então de invalidez. E o INSS vai calcular 50% mais 10% por dependente, fazendo com que em muitos casos a pessoa receba um valor muito menor a que teria direito. Então, se esse é o seu caso, por exemplo, se você é um dependente que tem alguma deficiência ou uma invalidez, você pode ter direito a pedir uma revisão do valor do teu benefício e aumentar consideravelmente o valor da sua pensão. E uma terceira hipótese que a legislação traz para que o valor do benefício seja de 100% é quando a morte ocorre por uma doença ocupacional ou por um acidente de trabalho. Então, uma pessoa que falece ali no exercício da sua atividade laboral, enquanto estava trabalhando, se deslocando ao trabalho, os dependentes desse segurado, eles também terão, por força de lei, o direito de receber 100% do valor do benefício. E, novamente, em muitos casos a pessoa faz o requerimento, mas não avisa o INSS que o óbito se deu por conta de uma doença ocupacional ou por conta de um acidente de trabalho. E nesses casos é possível também fazer o requerimento de revisão do valor do benefício para que você possa receber o que é justo e o que a legislação de fato garante que você receba. Portanto, se você recebe uma pensão por morte e acha que você se enquadra em algum desses casos e que o valor do teu benefício está errado, é muito importante você procurar um advogado especializado em direito previdenciário para verificar a possibilidade de uma revisão. É claro que você pode fazer isso de maneira autônoma junto ao INSS, protocolar uma revisão administrativa, mas é muito importante ter o acesso e ter o contato de um profissional que já trabalha na área, porque via de regra ele vai saber os melhores caminhos para ter direito a essa revisão. E mais do que isso, muitas das vezes o INSS vai ser resistente à concessão dessa revisão e será preciso provocar o judiciário, entrar com uma ação judicial. E nesse caso, é fundamental que você tenha um advogado especializado e de confiança ao seu lado. Se você é pensionista, peço que você curta esse vídeo. Se você conhece alguém que é pensionista, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, porque é possível fazer um aumento do valor da pensão por morte, desde que você esteja amparado por profissionais que saibam exatamente o que estão fazendo. Peço também que você se inscreva no nosso canal para receber diversas atualizações do mundo do direito previdenciário. Muito obrigado.